Versículo 3, todo mundo na leitura, vai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então veja bem, olha. Então aqui diz o seguinte, que eu, em Cristo Jesus, eu tenho favor divino. O que são bênçãos? Receber uma bênção, receber um favor que entrou em minha vida e alegrou a minha alma. O que é ser abençoado? É ter favor de Deus em alguma área que eu havia sido prejudicado. Então o Senhor reverteu. E aqui está o porquê seguir a Cristo. Porque em Cristo a minha vida, ela vai mudando. Ela vai sendo transformada. E as bênçãos vão chegando. Por exemplo, no caso aqui, nós temos essa linha assim, ó, veja bem. Eu puxo aqui no capítulo 1, e no versículo 17 do mesmo capítulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui no caso, eu vou colocar algo assim, 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Diga, poder sobre nós, sabedoria em minha mente. Aí diz assim, alguma coisa assim, ó, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21. Acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. 22, todo mundo agora leia, vai. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós vamos entender um pouquinho aí. Então não existe posição mais alta lá no céu do que a posição de Jesus, uma vez que Jesus e Deus e o Espírito Santo é um, e ao mesmo tempo o trino, Pai, Filho e Espírito se junta para ser um, e ao mesmo tempo cada um tem a sua maneira de ser. Você deve aceitar isso. Deus é três ou é um? Deus é um. E Jesus é Deus. E o Espírito Santo também é. E o Pai é Deus. Você entende esse mistério? Então, neste caso aqui, nós vamos entender esse princípio. Eu quero ver Deus, olha para Jesus. Como que eu enxergo Jesus? O Espírito Santo tem que te mostrar. Então, os três trabalham em função deles mesmos. O Espírito Santo glorifica Jesus. Jesus exalta o Pai fala do Espírito, e nós então aqui entendemos alguma coisa assim: não existe poder maior. Para Deus o tempo não passa, Ele sempre é. Para Deus não existe dia, nem noite, nem mês, nem anos, Ele é constante, e eu não tenho como imaginar um tempo assim, porque eu não conheço isso, eu nunca vi. Posso até fazer uma ideia, mas ela é vaga. O que eu conheço é dia, noite, frio, calor, horas, minutos, estou atrasado, estou adiantado. Mas o âmbito de Deus é imenso. Não envelhece, não passa, sempre é. E no caso aqui, nós vamos entender esse princípio. A nossa vida aqui na terra é por um tempo, para conhecê-lo, para descobrir isso e preparar a nossa ida para os céus. Agora, enquanto nós estamos aqui, a vitória, a alegria faz parte. Faz porque mesmo essa terra não é um inferno, ela é criada por Deus. Se há áreas da terra que parecem um inferno, é porque Satanás está ao derredor, e o pecado é a natureza que está dentro de cada pessoa. Por isso, quando Paulo diz, quem está em pé
cuide-se para que não caia, cada um tem sua responsabilidade. E nós vamos ver esse princípio. Servir a Deus também é na ordem pessoal. Responsabilidade. É uma comunhão pessoal. Então aqui eu aprendo o seguinte: tudo está sujeito a Jesus. Tudo. Todas as situações, ocasiões, acontecimentos estão sob a direção, a permissão dele. Exatamente. E aqui, quem sujeitou essas coisas? Deus sujeitou a Jesus. Ele é o Senhor. No caso, então, nós vamos entender alguns princípios aqui. Se todo principado, potestade, está sujeito ao Senhor, então esses demônios que nós enfrentamos estão sujeitos a Deus também, foram vencidos por Jesus. E quando nós lutamos contra Satanás, nós lutamos contra um inimigo que foi derrotado, mas que ainda luta. E eu posso perder essa batalha? Diz que o povo perde por falta de entendimento. No caso, então, nós colocamos hoje o sangue de Jesus para você. O que nós vamos ver algo assim? Quer ver? Nós temos aqui uma frase interessante, por exemplo, que no capítulo 2, no versículo 13, é lido assim. Capítulo 2, versículo 13, leia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Deixa eu lembrar você de alguma coisa aqui, ó. Você vai voltar um livro anterior e você encontra o livro de Gálatas. E tem aí uma frase que é colocada de maneira bem direta no versículo 13. Põe aí, volta a Gálatas 3,13. E aí vai dizer uma coisa bem direta, leia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos deixar por aqui. Por que a Bíblia fala de maldição? A Bíblia fala de doença, de desgraça, de miséria. A Bíblia apresenta essas coisas, apresenta e diz que essas coisas estão presentes. Sério? Sério. Mas assim, a gente não tem assim essa posição. Aceitamos Jesus e nossa vida se transforma num paraíso. Quem falou isso deveria provar, porque eu aprendi isso. No mundo tereis, e se Satanás ele tentou Jesus, por que não tentaria você? E Jesus venceu Satanás naquela ocasião, venceu. E Satanás depois voltou a atacar, Então os ataques são constantes? São. E aí no caso, a gente coloca dessa maneira. Por que a Bíblia avisa sobre as maldições? Para que eu entenda que existe perigo de ruína, queda, e a Bíblia me apresenta. Mas Cristo te livrou dessas encrencas. Por exemplo, quando me diz que Ele me livrou da maldição da lei, não significa que eu estou livre numa posição automática. Eu estou livre se eu vencer o meu inimigo. Eu não sou livre da guerra. Eu sou livre porque Ele me garante a vitória. Mas eu vou para a guerra? Eu vou para a guerra. Então, no caso desse sangue, se Ele pelo sangue, Ele me resgata do reino das trevas, vamos dar uma olhada nesse reino das trevas. Tem um texto aí, do Velho Testamento, aonde não havia ainda a graça, Deuteronômio 28, mas havia misericórdia, com certeza.
Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, agora leia com ênfase, vai. Então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Presta atenção. Tem um pensamento aqui assim, ó. Se eu então não estou debaixo do sangue de Cristo, então as maldições não estão impedidas de chegar. Se eu não estou debaixo do sangue de Cristo, as maldições não podem ser impedidas. Então elas vão chegar, chegam. E quando vai chegar uma maldição? Eu não sei. Chega tudo de uma vez? Não, vai chegando e continua. Eu estou na minha trajetória de vida com 10 anos, pode chegar uma, com 14, com 15, outra, com 25, 30, outra. Já estou casado com os meus 40 e vai chegar outra, talvez chegue até os 50 e vai chegando. Maldições vão nos alcançar. Se vai me alcançar, significa que é interessante. Ó, deixa eu nascer, crescer, ser gente, sou um homem, agora sim a maldição fala, né? Agora é o quê? Eu chego. Para que uma maldição? Para judiar, para causar dano, sofrimento. Então aqui, eu coloco assim, quer ver? No versículo, por exemplo, 29, e apalparás, leia, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás o quê? Oprimido, roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Alguém me pediu uma explicação? Como o cego apalpa ao meio-dia, significa que ele não vê nada, ainda que seja dia, né? E há umas colocações interessantes, porque de repente acontece uma coisa e você fala, puxa vida, mas que bobeira que eu fiz, e de repente, olha o tamanho do prejuízo. Exatamente. Mas será que eu não sabia que eu não devia fazer aquilo, né? Exatamente, mas você fez. Como é que eu fiz? De repente chegou uma o quê? Maldição. Serei roubado. O carro pode ser roubado, a casa também, e o seu bolso. Ou no negócio. Era para você gastar R$1.000. De repente você gastou 2.500. Você fala assim, mas por que eu tive essa diferença? É que a maldição chegou para você. Quem entende os princípios? Né? Você fala assim, credo, né? Isso aí é que a pessoa deu azar. Não, não deu azar. Se você entender esse princípio aqui, o versículo 30, leia. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. Está dentro. E você abre um negócio rentável, vende, e você está sempre o quê? Sempre pobre. Você às vezes pode ganhar muito e ser escravo desse muito. Você não passeia, não aproveita, não tem prazer naquilo.